Olá, inesquecível! Sejam bem-vindos ao novo canal Acontecia Quando Você Nascia, onde você vai rever os melhores acontecimentos da sua época em que você nasceu. E hoje vamos voltar ao túnel do tempo lá em 1998. É com muita emoção marcante dessa época que você nasceu, mas não só este ano. Vamos voltar a todos os anos inesquecíveis da sua e da minha época. Agora, vamos começar pelos cantores que fizeram sucesso em 1998, na década de 90. Em 1998, a música pop estava em alta e muitos artistas que marcaram a década de 90 estavam em plena ascensão ou consolidando a sua fama. Vários gêneros fizeram sucesso, incluindo o pop, o rock, o hip hop, criando uma trilha sonora diversificada para a época. Aqui estão alguns dos artistas e bandas que faziam sucesso em 1998. Em primeiro lugar está o pop, que é de Britney Spears. Em 1998, Britney lançou seu primeiro single, Baby One More Time, que rapidamente se tornou um fenômeno mundial e iniciou sua carreira de sucesso. Marcou geração, pessoal. Depois em segundo, veio o Backstreet Boys, com hits como Everboy, Backstreet Back, Rick Martin, com o sucesso de La Copa de la Vida, The Cup of Life, na Copa do Mundo em 1998. Rick Martin se tornou um dos principais nomes da música latina. Destiny's Child, com seu álbum de estreia, o grupo começava a ganhar fama, preparando o terreno para seu sucesso estrondoso no início dos anos de 2000. Tecnologia da época. Em 1998, o mundo estava em transição significativa, marcado pelo rápido avanço tecnológico que começou a moldar a vida cotidiana das pessoas. Este ano viu a ascensão da internet como uma força dominante na comunicação e na informação. A popularização dos computadores pessoais e dos dispositivos móveis, além de inovações em diversas outras áreas. Entre as principais tecnologias de 1998 estão suas características, impactos e as mudanças que provocaram na sociedade. Primeiro, internet e navegação da web. A acessão da internet em 1998 já havia ultrapassado a fase de ser uma novidade para se tornar uma ferramenta essencial na vida de muitas pessoas. O número de usuários de internet cresceu exponencialmente, com estimativas apontando para mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo. Essa expansão foi alimentada pelo aumento da acessibilidade à tecnologia, com mais empresas adquirindo computadores e modems, navegadores e tecnologias web. O navegador Netscape, lançado em 1994, era um dos mais populares da época, mas o Internet Explorer da Microsoft começou a ganhar participação do mercado, especialmente após o lançamento do Windows 98. Segundo, a comunicação digital. O e-mail se consolidou como uma das formas mais populares de comunicação em 1998. Serviços como Yahoo, Mail e Hotmail forneciam aos usuários a capacidade de enviar e receber mensagem instantânea, sem a necessidade de correspondência física. A facilidade e a rapidez do e-mail mudaram a forma como as pessoas se comunicavam, tanto em contextos pessoais quanto profissionais. Telefones móveis. Os telefones celulares estavam se tornando mais comuns em 1998. Embora ainda fosse usado principalmente para chamada de voz, modelos como o Nokia 5110 e o Motorola StarTAC eram populares, oferecendo funcionalidades limitadas, mas essenciais. O padrão da rede móvel mudou do analógico 1G para o digital 2G, o que trouxe melhorias significativas na qualidade das chamadas e permitiu o envio de SMS. Computadores pessoais. Os computadores pessoais evoluíram constantemente em 1998. Os processadores Intel Pentium II e AMD K6 se tornaram os mais populares, oferecendo desempenho superior para jogos e aplicações. As placas de vídeo também evoluíram, permitindo gráficos mais sofisticados e melhor desempenho nos jogos, software e sistemas operacionais. O lançamento do Windows 98 marcou
uma atualização importante na plataforma de software. Eles trouxeram melhora significativa como melhor suporte de dispositivo USB, integração de rede e uma interface de usuário mais intuitiva. O Windows 98 foi projetado para ser mais fácil de usar e mais estável do que o seu antecessor, o Windows 95. Jogos eletrônicos. A indústria de jogos eletrônicos estava em plena ascensão em 1998, com consoles como PlayStation e o Nintendo 64. Entre os mais aclamados da época. Os gráficos 3D estavam se tornando mais sofisticados, proporcionando experiências mais imersivas. O PlayStation, em particular, se tornou um fenômeno cultural, vendendo milhões de unidades e oferecendo uma vasta biblioteca de jogos. Tecnologia de mídia. Os CDs continuaram a ser o principal formato de mídia de áudio em 1998, mas a tecnologia MP3 começou a ganhar popularidade. O MP3 permitiu que as músicas fossem comprimidas, facilitando o armazenamento e compartilhamento. Câmeras digital. As câmeras digitais começaram a ser popularizadas em 1998. Modelos como a Canon PowerShot e a Nikon Coolpixel, que permitiram que os consumidores capturassem e armazenassem fotos em formato digital. Embora as câmeras digitais ainda fossem caras e com qualidade inferior em comparação com as analógicas, a demanda estava crescendo. Tecnologia de rede sem fio. Em 1998, a tecnologia da rede sem fio estava começando a se desenvolver, com os primeiros padrões de rede sem fio 802.11 sendo testados, embora as redes sem fio ainda não fossem comuns. O conceito de conectividade sem fio começou a despertar o interesse, preparando o caminho para o futuro do Wi-Fi. Realidade virtual. Apesar das limitações da tecnologia da época, a realidade virtual começou a ser vista como uma possibilidade futura para entretenimento e treinamento. As fundações foram lançadas para o desenvolvimento futuro de tecnologia de VR mais sofisticadas. Comércio eletrônico. O comércio eletrônico subiu em 1998 com empresas como Amazon e eBay, se estabelecendo como líderes no mercado. A ideia de comprar produtos online começou a ser amplamente aceita, com consumidores cada vez mais interessados em explorar o e-commerce. Transmissão de dados e armazenamento. O uso de unidades de CDR e CDRW se popularizou em 1998, permitindo que os usuários gravassem e armazenassem dados de forma prática. Essa evolução facilitou a vida dos usuários, que puderam salvar uma quantidade significativa de dados em seus computadores pessoais. Maior prêmio da Mega Sena de 1998. Resultado da Mega Sena 144, em 5/12 de 1998, a Mega Sena é uma das loterias mais populares e icônicas do Brasil. O maior prêmio de 98 foi o sorteio que ocorreu no dia 5 de dezembro de 98. Concurso 144, os números sorteados foram 8, 32, 36, 44, 45, 55, que atraiu milhões de apostadores em busca da sorte e da possibilidade de transformação financeira. Quanto custava o pão francês? Gente, em 1998, o pão francês, um dos itens mais consumidos na mesa do brasileiro, tinha um preço bastante acessível, embora variado conforme a região. Em média, o quilo do pão francês custava entre R$1 e R$1,50 nas padarias brasileiras, com algumas variações de acordo com a localização nos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, onde o custo de vida já era relativamente mais alto. O preço do quilo poderia chegar a R$2. Valores das passagens de ônibus. O preço das passagens de ônibus no Brasil em 98 refletiu o contexto econômico da época e variava consideravelmente conforme a cidade e a região. Em média, nas principais capitais brasileiras, a passagem de ônibus urbano custava entre 50 centavos e R$1. Big Mac. Em 1998, o preço médio do Big Mac no Brasil girava em torno de R$ 2,50 a R$ 3,50. No contexto brasileiro, o preço do Big Mac em 98 era considerado acessível, mas ainda assim representava um luxo para muitas famílias, especialmente considerando o custo de vida e as restrições da época. Preço de combustíveis.
Em 98, os preços dos combustíveis no Brasil variavam conforme a região e o reajuste aplicados pelo governo, uma vez que naquela época o mercado de combustível era controlado e os preços eram definidos pela Petrobras, que detinha o monopólio do setor. Em média, o preço da gasolina girava em torno de 70 centavos a 90 centavos por litro, enquanto o diesel ficava entre 40 e 50 centavos por litro. Já o etanol popular, entre os veículos, 50 centavos e 60 centavos por litro. Quanto valia o real em relação ao dólar? No início de 98, a cotação real em relação ao dólar americano estava em torno de 1,20 a 1,25 por dólar. O que passava na TV no ano que você nasceu? Em 98, era um reflexo de uma época em que a cultura pop, as novelas, os programas de auditório, os desenhos animados dominavam as telas. O cenário da televisão estava se diversificando e a popularidade das novas séries e formatos começava a mudar o que veríamos nos anos seguintes. Entre as principais programações da TV na época estavam algumas atrações como os programas de auditórios, que eram extremamente populares, que tinham como seus principais apresentadores Fausto Silva, Faustão, Gugu Liberato, que comandava as atrações. Também tínhamos séries e desenhos animados como Chaves, Chapolin, As Meninas Superpoderosas e Johnny Bravo. Livros mais lidos. Em 1998, diversos livros se destacaram na lista dos mais vendidos e nas preferências dos leitores. Aqui estão alguns dos títulos mais lidos e populares. E aqui está o primeiro da lista, Harry Potter e a Pedra Filosofal. O primeiro livro da série Harry Potter, lançado em 1997, continuou a ganhar popularidade em 1998. História de um jovem bruxo que descobre seu destino e entra para a escola de magia e bruxaria. Em segundo, vem A Menina que Roubava Livros. Este livro conta a história de uma jovem durante a Segunda Guerra Mundial. Começou a ganhar notoriedade o tema da literatura da resistência cultural, combinando com uma narrativa emocionante. Em terceiro está O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Embora o livro original tenha sido publicado na década de 1950, o filme da trilogia O Senhor dos Anéis, que seria lançado em 2001, começou a gerar interesse renovado pela obra de Tolkien em 1998. Muitos leitores revisitaram os livros à medida que a expectativa pela adaptação cinematográfica. Os filmes que marcaram a época. Primeiro lugar, Titanic. Titanic é um épico de romance e tragédia que narra a história do famoso naufrágio do transatlântico que ocorreu em sua viagem inaugural em 1912. A obra de James Cameron não só captura a grandeza e a beleza do navio, mas também explora as complexidades das relações humanas, os conflitos de classe e as tragédias do destino. Em seguida, o outro filme que fez grande sucesso foi O Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan é um dos filmes de guerra épico dirigido por Steven Spielberg, conhecido por sua representação brutal e realista dos horrores da batalha. Lançado em 1998, o filme é amplamente considerado uma obra-prima do cinema, elogiado por sua cinematografia, direção e atuação. Também temos Mulan. É um filme de aventura e fantasia que traz à vida a história da heroína chinesa Hua Mulan, adaptada à animação clássica da Disney de 1998 para uma nova versão em live action. A narrativa se passa na China antiga, durante um período de guerra em que o império é ameaçado por invasores. O trama é uma celebração de coragem, lealdade e autodescoberta, abordando por temas como identidade, honra e o papel das mulheres na sociedade. Também vem o filme Armagedon. É um filme de ação e ficção científica dirigido por Michael Bay, que se tornou um marco dos filmes de catástrofe dos anos 90. Com uma narrativa cheia de adrenalina, o filme combina ação intensa, emoção e um toque de humor em sua trama que gira em torno de uma ameaça de destruição do planeta. Também temos o filme Godzilla.
O filme Godzilla, lançado em 1998 e dirigido por Roland, é uma reinterpretação do ícone monstro japonês, que se tornou um símbolo da cultura pop e da ficção científica. Ele destaca pela sua abordagem moderna do personagem, combinando ação e efeitos especiais. Carro da época. Em 1998, a indústria automotiva apresentava uma gama diversificada de veículos que combinavam inovação, design e desempenho. Cada carro se destacava em seu segmento, refletindo as tendências e necessidades do consumidor da época. A seguir, um resumo dos melhores carros. Primeiro, Honda Accord. A Honda Accord, de 1998, se consolidou como um dos sedãs mais vendidos da época, conhecido por sua confiabilidade e eficiência, com um design elegante e uma cabine discreta. O Accord oferecia conforto, praticidade para famílias e profissionais. Estava disponível em diversas configurações, incluindo motores de 4 cilindros e um potente V6. O modelo era muito elogiado. Em segundo lugar, vem o Toyota Camry. Assim como o Accord, o Toyota Camry, em 1998, também ocupava uma posição de destaque entre os sedãs. Reconhecido por sua confiabilidade e conforto, o Camry apresentava um design moderno e um interior bem equipado. Em terceiro lugar, temos o Ford Mustang. O Ford Mustang de 1998, parte da quarta geração do icônico carro esportivo americano, era conhecido por seu design agressivo e desempenho emocionante. O Mustang atraía entusiastas de desempenhos e amantes de velocidade. Em quarto lugar aqui da lista ficou o Chevrolet Corvette. O Chevrolet Corvette de 1998 representava o ápice do desempenho automotivo. O design aerodinâmico e interior luxuoso tornaram o Corvette um carro esportivo admirado e cobiçado. Sua combinação de velocidade, estilo e engenharia avançada o tornou uma escolha atraente para os amantes de carros que buscavam emoção na estrada. Em quinto lugar, temos a BMW Série 3. A BMW Série 3 de 1998, especialmente a versão E46, foi aclamada por sua condução dinâmica e qualidade de construção. Disponível nas versões sedã e coupé, a Série 3 oferecia uma experiência de condução envolvente. O design elegante e a atenção aos detalhes tornavam a Série 3 uma experiência incrível. Em sexto lugar, vem Mercedes-Benz Classe S. O Mercedes-Benz Classe S de 1998 simbolizava luxo e inovação. Esse sedã de alta gama era conhecido por sua tecnologia avançada, conforto. O Classe S oferecia uma experiência de condução suave e refinada. A recepção da Mercedes-Benz pela qualidade e prestígio ajudou a consolidar a Classe S como um dos melhores sedãs de luxo da época. Em sétimo, o Subaru Impreza de 1998 era um carro compacto que se destacava pela tração nas 4 rodas. Este carro, especialmente em seu WRX, era popular entre os entusiastas do Rally e Performance. O Impreza oferecia uma condução ágil e emocionante, além de ser uma opção versátil para o dia a dia. Em oitavo lugar, Volkswagen Golf. A Volkswagen Golf, em 1998, conhecido por sua qualidade de construção e característica, era um carro que combinava praticidade com um design elegante. O interior bem projetado e a variedade de opção da motorização tornaram o Golf uma escolha popular entre motoristas que buscavam um carro compacto, mas espaçoso. O modelo foi reconhecido por sua dirigibilidade e eficiência, solidificando sua posição como um dos melhores. Nono lugar, o Audi A4. O Audi A4 de 1998 destacou-se por seu design elegante de tecnologia avançada. O A4 oferecia excelente desempenho em diversas condições climáticas. O interior luxuoso e bem equipado proporcionou conforto e sofisticação, tornando-o uma opção atraente entre os sedãs compactos de luxo. Em décimo, Porsche Boxster. O Porsche Boxster de 1998 foi um marco na linha da Porsche, apresentando um design esportivo e uma dinâmica de condução emocionante e envolvente. Os carros de 1998 refletiam uma era de inovação e evolução na indústria automotiva. Cada modelo
trazia características próprias que atendem à diferença, gosto e necessidade, desde a confiabilidade dos sedãs Honda Accord e Toyota Camry, até a emoção dos esportivos Ford Mustang e Chevrolet Corvette. Esses carros não representaram apenas os melhores de 1998, mas também moldaram a trajetória da indústria automotiva nas décadas seguintes, combinando desempenho, design e inovação. Eles continuam a ser lembrados e admirados por entusiastas e motoristas ao redor do mundo, evidenciando uma rica história. Em 1998 também acontecia a Copa do Mundo, que ficou marcado por grande transformação no cenário esportivo e cultural. Assim como você chegou ao mundo, a Copa do Mundo em 1988 mudou a era no futebol. Realizada na França, foi a 16ª edição do torneio e trouxe mudanças significativas, sendo primeira a contar com 32 participantes, o que permitiu a inclusão de mais países como Croácia, Jamaica e Japão, promovendo ainda mais diversidade no cenário do futebol global. A seleção da França, anfitriã, venceu a Copa, conquistando seu primeiro título mundial, ao derrotar o Brasil, a favorita, vencendo por 3-0 na final em 12 de julho de 1998. Também tivemos os Jogos Olímpicos de Inverno em Nagano, no Japão, entre os dias 7 e 22 de fevereiro de 1998. Esse evento foi marcante e trouxe algumas novidades e momentos memoráveis, como a primeira edição com snowboard, o hóquei no gelo feminino. O snowboard foi incluído pela primeira vez como modalidade olímpica. A propriedade no gelo feminino também estreou e os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro na primeira edição desse esporte. Esse foi os acontecimentos que ocorreu no ano em que você nascia. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever, compartilhar. Gente, deixa aí no comentário o ano que você nasceu, que vamos trazer a história. E se quiserem saber mais sobre acontecimentos, deixa aí no comentário. Coloque aí, ó, esqueceu de falar que no ano de 98 aconteceu tal coisa. Alguma notícia que aqui nós podemos deixar passar, não falei, né? Porque é muita coisa. Esse é dos acontecimentos que eu trouxe para vocês. Então deixa aí no comentário se você gostou, o ano que você queira que eu traga aqui pra você. Às vezes lá tem alguém que fala, ah, eu nasci lá em 1950. Traz pra mim uma matéria falando o que aconteceu nessa época, gente. É uma nostalgia que invade a gente, que eu vou falar. É uma delícia a gente relembrar, ver o preço, que nem o pão francês. Olha, pra vocês verem o preço de um pão francês, como era em conta hoje em dia, né, pra gente comer aquele pãozinho, tá difícil. Coloca aí o ano que vocês querem que a gente traga aqui pra vocês. Não esqueça de compartilhar, deixa seu like, compartilha e comente no vídeo. E até o próximo vídeo, até o próximo túnel do tempo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Tchau!